Depois Cristo que é aluno direto de Porfírio. Ele é notório porque escreveu a vida de Porfírio, mas também teve uma contraposição com o Porfírio sobre a questão da teologia, dos cultos, porque Porfírio tinha atitude, você ouviu quando eu disse que Porfírio considerava os cultos, as práticas mágicas, como um jeito de platonismo para o povo, diferente do platonismo público. Jâmblico considerava de maneira contrária, que a teologia era a parte mais importante da filosofia. Então, por exemplo, há uma polêmica sobre os cultos, a construção, a utilização das estátuas, os ídolos, isso que contrapõe Porfírio e Jâmblico. De Jâmblico não temos essas obras de caráter teológico, mas não temos quase nada da produção mais metafísica, teorética. Temos referências indiretas, de Proclo e Damasio. Então é tudo na reconstrução dela parte mais filosófica, mais racional, tudo na construção indireta do pensamento de Jâmblico. Então, Jâmblico e depois Jâmblico tive diferentes alunos. Um desse aluno, que pode ser o aluno de Jâmblico ou o aluno de um aluno de Jâmblico, mais ou menos, é o Plutarco de Atenas, que foi o segundo fundador da academia em Atenas. Por isso foi dito Plutarco de Atenas. Não tivemos nada de Plutarco de Atenas. Algum disse que o fragmento do comentário anônimo ao Parmenides do Códex Estadunidense, que eu falei que foi atribuído por Hadou a Porfírio, antigamente alguém falava que poderia ser um comentário de Plutarco. Agora as pessoas acham que se não é de Porfírio, é de um aluno de Porfírio. Então, de Plutarco, sabemos que ele recriou a academia, fazendo os alunos, fazendo as aulas, e quando já estava velho, retirado, viu Proclo, que era aluno do seu aluno Isidoro. Então, Proclo, muito jovem, 15 anos, 20 anos, porque Proclo volta diadoco, chefe da academia, aos 25 anos. Então, 15 anos, 20 anos. Ele encontra o velho Plutarco, que fazia um pequeno curso sobre o Fedon, hoje ser, os diálogos introdutivos para os alunos mais jovens, mas já estava vivo. Sabíamos poucos. Então, o aluno de Plutarco é Isidoro, que é o mestre de Proclo. E o Proclo temos dadas corretas. Eu disse, 412 parece 8 de fevereiro, 485, se não me engano, mais ou menos. Então, quinto que conviveu aí com Jerônimo e com Agostinho. Sim, mais ou menos na primeira parte. Nessa primeira, porque Agostinho é um quarto. Ele vai morrer em 430. Sim, pode ser dos padres escapados, mas pode ser. Ele vai pegar a patrística, então. Sim. Vai ser um. Mas já Proclo, agora eu vou ir falando disso. Proclo tinha o sentido, a consciência, que a religião pagana estava terminada. Então, há uma anedota do marido, que era o aluno de Proclo, que escrevendo a vida do seu mestre Proclo, disse que quando o jovem Proclo foi eleito diadoco chefe da academia, foi para a Acrópole de Atenas. Estava abaixo do sul. Então, quando foi acolhido na Acrópole, o guardal da Acrópole disse: se você não tiver chegado, eu teria fechado as portas. O que Marino significa é: se Proclo não fosse nascido, tudo teria acabado muito antes. Por quê? Vou explicar isso por quê.
ele é muito interessante. Está claro? Isso aqui, Damasio é mais tarde. Damasio é essa parte, não temos dados sobre Damasio. Nada, nem sequer da morte. Então é essa parte. Pode ser que ele morreu mais ou menos. Nasceu mais ou menos, mas não temos datas certas. Porque Damasio já Lota se opõe a Marino, que era o aluno mais importante de Proclo. O problema de Proclo, que é o problema dos grandes mestres, é que a menudo se diz em português, não, frequentemente deixa alunos um pouco menos cuidados. E os alunos de Proclus não tiveram a grande capacidade intelectual do mestre Proclo. É a razão por a qual Damasio, que é alexandrino, é chamado para dirigir a academia, porque os alunos de Proclus eram fracos. Eles convidaram. Ele fala de maneira horrível de Marino, dizendo que era um tonto de primeira categoria. Dizendo, somente Eja é pior de Marino. Isso, veja, eu vou dizer alguma coisa sobre Eja depois. Que há uma desinteressante sobre Eja. Depois. E se eu não digo isso, você vai perguntar de Eja. Então, por que a vida? O interessante é isso. Que já Porfírio escreve um livro na vida de Plotino, mas as vidas dos neoplatônicos se desenvolvem como agiografias. O que significa? A geografia é narração do santo, do sagrado. Ou seja, dizer que os mestres são descritos, sobretudo o seu referimento é a vida, por exemplo, de Proclo por Marino, como quase deuses, heróis, evocadores da chuva, do jâmbito. Disseram que ele evocava, quando fazia o banho, ele evocava os deuses, Eroceantes. Então, era uma forma, não historicamente objetiva, para consagrar um culto do mestre. Na vida de Marino, de Proclo é descrito como um gênio, um sacerdote, um deus, quase um deus. Por quê? Porque eu falei de uma palavra, falando de Plotino, que é enosis, a ação de unificação, que é a filosofia para Plotino. Unificação de sol a sol, no final de evento. Essa palavra se desenvolve nos neoplatônicos tardios em theosis, seja de divinização. Ação de devenir theos, Deus. Isso é um movimento de toda a vida. Também, na vida dos neoplatônicos tardios, o filósofo não é mais considerado como um mero exegeta. Eu disse disso, que o neoplatônico se considera não inovador, mas exegeta. Não sei o que faltava. Eu disse que o pior problema com o neoplatônico, que não se considera neoplatônico, mas se considera exegeta do texto de Platão, é introduzir uma novidade. Isso não pode acontecer. Eu tenho que explicar simplesmente o texto de Platão, que é obscuro, embutido. Tenho que explicitar isso. Isso é o meu ponto. É tarefa. Os neoplatônicos não começam, desde Jâmbito, em Proclo, a se considerar como sacerdotes. Então, a sacralizar a própria tarefa. Sacerdote. Proclo diz isso explicitamente, que o filósofo é sacerdócio.
mente? Por quê? Ora, temos feito uma grande discussão, introdução histórico-teórica a falar chamada escola neoplatônica. Vimos que não é uma escola, que não há uma ortodoxia diferente. Eu estou falando dos símbolos maiores neoplatônicos, muito mais. Então há diferente, né? Há uma grande diversidade no movimento neoplatônico. O que é o problema de todos os neoplatônicos? Eu disse que é o problema do arqué, do princípio de todas essas coisas. E alguém poderia perguntar, mas por quê? Tem que ser que haver um princípio de todas essas coisas. Qual é a razão racional? Pergunta metafísica. Por que o princípio de todas as coisas? Isso é o primeiro axioma dos neoplatônicos. Isso é muito importante. Porque investe a concepção da realidade dos neoplatônicos, sobretudo em relação aos aristotélicos. Porque se não tivesse um princípio de todas essas coisas, a realidade seria isso. Skedasis. A tradução mais pertinente é dispersa dissipação. Então, a realidade seria uma multiplicidade, semi-identidade, um fluxo, uma roda platônica, algo de absolutamente indeterminado e indeterminado. Isso seria a realidade sem princípio. O que seria isso? O que seria isso? A caneta não é uma caneta. Então, para Platão, por Aristóteles, há duas lógicas nas perspectivas metafísicas totalmente diferentes. A lógica de Aristóteles é uma lógica do kathauto, da identidade por si. Ou seja, que a identidade de uma coisa é dependente da morfé, da forma imanente à coisa. A caneta é a caneta porque tem a natureza de ser uma caneta. Isso eternamente. Tauta é, escreve Aristóteles. Estamos de maneira melhor. Há teorias dos lugares naturais. Por que a caneta, se eu deixo a caneta cai? Por que isso? Porque a sua natureza é uma natureza mais terrânea, então o seu lugar natural é o centro da Terra. Porque o fogo sube, porque a sua natureza, a natureza mais aérea. Então, cada entidade está onde na Terra a sua natureza imanente, que não depende das relações com outras coisas. As relações são acidentais. Por Platão, é o contrário. A identidade de uma coisa é dependente da relação com as outras coisas. Em particular, das redes, das ideias que constituem as coisas. Então, a coisa é relação para Platão. A lógica é chamada de prosálela. Significa a relação recíproca de duas coisas. Alera significa outro no senso da reciprocidade. Não é heteros é alteridade. Heteros. Se há uma relação de reciprocidade na ação, é alera. Então, todas essas coisas dependem da relação com a totalidade das coisas. A estrutura é a relação, melhor, a comunância, koinonia, com enon, das ideias, sofista. Estou dizendo algo que você já sabe ou
não é muito claro. Então, lógica completamente diferente. O que isso implica nas filosofias de Platão? Isso implica simplesmente que a identidade das coisas, porque depende das relações das ideias com a totalidade, não pode ser dito. É inefável. E também a identidade, como gênero, do ser, depende do gênero da diferença. É a diferença que cria a identidade. Não é o contrário. É porque a caneta é diferente da cadeira que a caneta é a caneta. Não há a morfé da caneta é a morfé. A relação é precedente à identidade. Isso é uma intenção genial, que foi retomada, por exemplo, pelo Gregório de Nissa. Quando o Gregório de Nissa, grande padre da igreja, quer pensar a relação trinitária, toma a relação, às vezes, que para Aristóteles é a categoria mais fraca, porque a identidade é uma identidade imanente, então a relação é acidental. Dizendo, mas a identidade dos Zeus é o seu ser, o Enai, a usia, a substância de Deus é de ser esqueces, relação. Então platoniza totalmente Aristóteles. São gênios de Gregório de Nissa. Então, esqueces, koinonia melhor, é a palavra importante para Platão, relação. A palavra importante para Aristóteles é usia. Identidade, Aristóteles, identidade imanente. Platão, identidade relacional. Para os neoplatônicos, isso implica que se tudo é relação, é necessário que a relação seja governada por um princípio. Porque se não há um princípio, tudo esquece. Heraclito, tudo é pantareia, determinação, fluir. Então, o arqué não é somente o princípio gerador da realidade, mas, sobretudo, é o princípio coordenador da realidade. O que mantém a realidade em ordem, que determina a realidade. Isso é claro, mais claro, mais desenvolvidos nos neoplatônicos sucessores de Plotino. Porque, por exemplo, a tríade manência, hoje será assim? Isso. Processal. É um neologismo sempre. Manência. Não existe. Não. Como é processal. Isso. Processal e conversal. Que já é presente em Plotino. Vai a ser a estrutura da realidade, do movimento da realidade. Manência, processal, conversal. Então, o momento mais importante é compreender como da manência nós passamos à conversão. Porque é na conversão que a realidade que procede do princípio se determina na sua identidade. Temos dito que o problema principal do neoplatonismo é o problema do princípio. Eu disse no início que para Plotino isso é o problema, há um princípio da realidade, isso aciona, há um princípio da realidade, começa a se estruturar dizendo, se o princípio da realidade é o mundo, como é dos unos os únicos, então o mundo tem a característica de ser princípio, de ser causas, de ser começo dos mundos. Fazendo a expressão das esquerdas, compreendemos porque é o mundo os princípios. Porque se o perigo é a dispersão total, o
princípio que é o oposto, é a máxima simplicidade. Se teremos que dizer o que caracteriza a exegese de Plotino, para mim, é a exigência de simplicidade. O uno é o mais simples. Não será assim para todos. Então, para entender a passagem entre a amanência e a conversão, tenho que entender a passagem da uno aos minutos. Isso, quando eu vou dizendo isso, já o Aristotelo me teria parado e disse: você está louco. O que significa que os muitos derivam do uno? É como se eu dissesse que os negros derivam do branco. É uma contradição pura. Não tem sentido. Porque o oposto não pode derivar do oposto. Essa contradição, essa aporia, é exatamente o que caracteriza no seu início e no seu final o que nós chamamos de neoplatonismo. E num interessante artigo de Samuel Breton, intitulado Atualité do neoplatonismo, ele disse de maneira interessante que se nós tomarmos os três principais autores neoplatônicos, Plotino e Damasio, poderíamos dizer que o Plotino é o momento imanente do definitório inicial do neoplatonismo. Ele inicia ponendo os problemas. Próprio é o momento da processal, da grande desenvolvimento, da sistematização. Damasio é o momento da conversão, da retorno crítico aos problemas de Plotino e a destruição deste problema. Então, até aqui é claro. Perguntas, questões. Isso caracteriza Plotino e Pro, o entendimento da questão da derivação dos números de Júlio como derivação serial causal é idêntico em Plotino e Pro. O que diferencia os dois é a aptitude. Próprio vem depois da grande inovação da teologia de Jâmbito, dos alunos de Jâmbito. E também, esse problema se volta a ser uma forma de mania, de obsessão. Vocês já viram? Se eu tenho um contrário, que é princípio de um contrário, como acontece a derivação? Porque eu tenho duas exigências antinômicas, contraditórias. Primeira exigência: observar o uno na sua absoluta transcendência, na sua imutabilidade, na sua eternidade, na sua simplicidade. Já muda. O vocabulário próprio não fala tanto da simplicidade do mundo, mas considera a simplicidade do mundo como derivada da sua absoluta transcendência. Exeremenos einai, seja dito, ser extraído, ser levado. Isso é a palavra para dizer transcendência. É muito diferente, porque transcendência no latino tem um sentido ativo. Parece que uma coisa transcende outra coisa. No grego não é assim. Exeremenos tem um sentido meio passivo. Então é uma ação do pensamento que pensa um princípio. É que o pensa como transcendente. Vamos explicar melhor isso. É uma diferença subtil na capital. Vamos explicar melhor depois isso. Então, transcendência significa ser extraído, ser levado. Então, Plotino, simplicidade absoluta do princípio, próprio absoluta transcendência do princípio. Isso é a primeira característica. Segunda característica é
é que o uno é a causa dos mundos. Então eu tenho como explicar essa causa conservando a absoluta transcendência do princípio. Esse problema resolve-se dizendo que o momento fundamental da pesquisa filosófica não é mais a manência do princípio, mas é a processal. E quando eu vou dizendo processal, todos, vou dizendo mediação. Como a realidade absoluta de causalidade do princípio 1 é mediada até a matéria, até o universo inferior. Isso é o problema de Pro. Então, você entenderam a diferença geral entre Plutino e Proclo? Mesma aptitude ao problema, derivação causal vertical, os muitos derivam do uno como princípio. Mesma impostação. Diferente desenvolvimento. Eu disse antes que Proclo fica de louco, chefe da academia aos 25 anos. Marino disse que ele era genial. Isso é sem dúvida. Ele foi o grande sistematizador do pensamento neoplatônico, do pensamento pagão. Também a sua maneira de escritura é diferente, é muito ordenada. Por exemplo, quando ele há um livro na teologia platônica, que é a sua obra principal, ele antecipa uma sorte de pequeno resumo. Então tem uma atitude escolarizante, sistematizante e também dogmatizante de tudo o que foi dito na cultura clássica. O seu objetivo explícito é tomar o pensamento de Platão, o pensamento dos clássicos, os pensamentos das religiões babilônicas, etc., os pânteons, sincretizar tudo em um sistema e mostrar como cada deus, cada lema do Parmenides, cada proposição liberada corresponde à descrição de um nível da realidade. O que acontece? Nesta atitude hipercrítica aos textos e à realidade, nessa obsessão pela mediação, o número de níveis hipostáticos vai ser multiplicado de maneira incrível. Vocês sabem muito bem que no Plotinus há 3 níveis hipostáticos. Quando eu vou dizendo isso, vou dizendo uma coisa horrível. Porque nunca eu teria dito que a uma é uma hipóstase. Nunca. Falamos assim para nos compreender. Por que uma não é uma hipóstase? Porque a primeira derivação do uno é a hypaxis, que é traduzida normalmente como existência. Mas é uma tradução fraca, porque dá a ideia de algo que deixa algo que move fora de algo. Não é isso. Hypaxis, no grego, significa alguma coisa que está detrás de outras coisas e dona existência no sentido de coorte. Exemplificamos. O geral, o chefe de um exército. Eu sou o chefe, vocês são os soldados. Eu vou donar ordens. Você fica lá, você fica lá, você fica lá. Você não sabe porque você fica lá. Somente eu, que sou o chefe, tenho a virada, a visão completa do campo. Isso é mais ou menos o sentido de hypaxis. É a existência em geral. A existência que dá a cada coisa a sua especificação. Então, a hypaxis, no sentido geral, se especifica, por exemplo,
na hipótese do mus como existência inteligível, na alma como existência psíquica, etc. Então, na hipótese geral, como primeira processal, mas também a hipótese é a característica que une todos os níveis hipostásicos. Então, por quê? Porque a hipóstase é o sujeito que tem uma hipótese característica. Então, a hipótese da hipótese de luz é o ser intelectivo, inteligível, intelectivo. A alma é o ser psíquico. Então, isso é porque eu não posso falar de uno como hipótese. O uno não é um sujeito, e também porque a hipótese é o sujeito que participa da outra, que é a primeira processal mais geral do uno. Essa impossibilidade de predicação ao redor do uno é muito bem precisada no início do tratado 2 da Enéa Química. É um tratado muito curto, um tratado 11, eu acho. Muito curto, 2 páginas, 3 páginas. Onde Plotino diz que o uno é todas essas coisas, mas não é todas essas coisas, senão é o uno. É o princípio de todas as coisas, senão é todas as coisas. Essa definição é a definição do problema também de Kant. A absoluta transcendência e inefabilidade e impredicabilidade do tudo. Porque o uno deve ser o tudo, no sentido que é a causa do tudo. É o tudo antes dos tudos. É o sua tunes, diria o Plotino. A sua causa. É o tudo de maneira implícita, porque ele é gerador. Mas também não é o tudo, porque senão ele não seria o princípio do tudo. Ele seria uma coisa. Então, ele deve ser princípio de tudo e não ser princípio. Isso é o problema de Plotino, de como essa ação causativa é uma ação de geração da hipótese. E a ação é o par, ou mais, que é um composto do verbo arcumai, palavra arque, sempre torna isso. Isso, claro, é um pouco complicado, isso, não é importante compreender. É importante, senão eu vou dizendo que uma é uma hipótese. Não é correto dizer isso. Isso é o nosso Plotino. Muito simples. Que dizem que as causas não devem ser multiplicadas sem necessidade. O próprio, que tem um problema da derivação de todas essas coisas, e insiste no tema da mediação, o que pode fazer? Para explicar a mediação de maneira mais correta possível, eu tenho que multiplicar os níveis hipostáticos, seguindo na zona de mania, de folha unicessal, multiplicador. Em próprio há podemos chamar de orvácuo. Um horror que há a possibilidade de um ponto vácuo no sistema. Isso não pode acontecer, porque isso seria esquedaço. Então, tudo deve ser explicado, tudo deve ser reportado a um preciso nível constante. Isso é o nosso querido Plotino, a sua linda simplicidade. O próprio faz isso. Alguno é o princípio totalmente transcendente. Repito, é importante. Plotino, simplicidade do mundo. Gênesis. Próprio, transcendência do mundo. Outra palavra, apófasis, negação. Como eu posso sublinhar a transcendência do mundo através da negação? Eu vou dizendo que uno não é. Não vou somente dizendo que uno não é.
eu vou dizendo, eu vou negar essa mesma negação. Negação do negação, dupla negação. Eu vou dizer que o uno não é a cadeira e não é a não cadeira. Isso é a característica do Proclo. E também eu retomo o que disse o professor Maurício na última aula, que é a mística de Proclo é uma mística das raivas, das trevas, das ombras, das calígula. Porque o atingimento de um é um atingimento telúrgico e do ponto de vista racional é totalmente negativo. A negação absoluta. No grego é apófasis. Outra palavra. Em Plotino temos afairesis. Quem nos disse afairesis? Abstração no sentido de simplificação. Proclo, vou repetir, apófasis, negação, para chegar à transcendência absoluta. Absoluta significa, no sentido latino do termo, que deixa as ligações, que não tem ligações com o que está abaixo. Então, uno absolutamente transcendente. Depois temos algumas causas que o nosso querido Proclo chama de ênades, que é muito complicado entender o que são as ênades, porque não é claro, na verdade. A ênades são as primeiras entidades depois do uno, a primeira formulação da uno. A ênades parece que seja cada nível da processão na sua absoluta simplicidade. Então, parece que há um número determinado de ênades e uma hierarquia de ênades, mas isso não é claro. Outros críticos dizem que a ênades são todas as coisas, a cadeira, na sua absoluta simplicidade. Dois interpretação diferente do que são as ênades, porque não é claro isso. Pode ser que isso é uma introdução de Proclo, pode ser que essa já era presente em Jâmblico, mas isso caracteriza muito Proclo, diferenciando do nosso querido Plotino. Ênades. Então, e também a ênades está ao mesmo nível, pode ser que sejam resultados, causas das díades de limitado e ilimitado. Porque Proclo diz que a primeira processão do uno é essa díades, limitado e ilimitado. E parece que a ênades são os produtos dessa relação dialética, do puro ilimitado e do limitado. A referência é as doutrinas não escritas de Platão, as testemunhanças de Aristóteles, que dizia que Platão teria posto dois princípios. Um é essa díades do limitado e ilimitado. Por que limitado e ilimitado? Porque quando você acha no puro indeterminado, a Ariston, você tem que pensar o puro limite e para a contradição o puro limitado, a pura limitação. So, essa relação dialética para Proclo gera as ênades. Claro isso? Mais ou menos. Depois, temos o nosso querido luz. Luz é triplicado. Há um nível inteligível, intelectivo, não é tom neuros, é um nível intelectivo. E cada nível, vou escrever inteligível, intelectivo, pode ser triplicado. A segunda que eu considero, do ponto de vista do ser, da potência, ou do intelecto mesmo. Ou da manência, processar ou conversar. Ou do ser, vida, intelecto. Na verdade, isso não é uma tríade, mas é um hebdômade. 6 níveis hipostáticos. Não há
simetria. Não é importante isso. O importante é que vocês sabem que há uma primeira tripartição do nível inteligível, intelectivo e intelectivo, porque o objeto da intelição precede o ato da intelição. Para provar. O que é importante entender é exatamente isso. Essa multiplicação maníaca das hipóstases, dos níveis hipostáticos, para entender a mediação entre diferentes níveis hipostáticos. Outro elemento característico do próprio é que essa multiplicação, depois vou deixar vocês, vamos continuar na segunda parte, é que essa estrutura, humus, enade, humus que é dividido em 3 níveis, que são divididos, etc. Cada nível ultimativo corresponde a uma divindade de um pânteon grego, provavelmente antepagão, por exemplo, é para explicar. Isso nível, que é o nível mediador da hipótese do Mus, é chamado de Urano. É o Urano da tradição. Urano, que é a grande divindade primordial, que é o avô de Zeus, e o pai de Cronos, é considerado correspondente ao nível inteligível e intelectivo, que é o nível da mediação. Em próprio, sempre os níveis mais importantes são os níveis das mediação. São os níveis intermédios. Isso, depois, por exemplo, o nível intelectivo é chamado de Zeus, etc. Isso é muito bem descrito na obra magna de Proclo, que é a Teologia Platônica. Porque ele escreveu comentários, temos alguns comentários, outros perdidos, e também uma obra que era uma obra considerada... os comentários eram para os alunos das diferentes classes. As obras como a Teologia Platônica eram para os alunos que já tenham lido os comentários. Então é o desenvolvimento menos ligado ao texto. E nos 6 livros da Teologia Platônica, ele vai descrevendo tudo isso, até o nível dos deuses cósmicos, que é um nível psíquico, porque depois há a hipótese psique, que é dividida, etc. Isso ele descreve de maneira muito cerrada, muito precisa, essa partição em níveis hipostáticos, até os deuses sobrecósmicos e encósmicos, ou seja, os deuses mediadores entre a realidade física e a primeira transcendência, que é a transcendência dos deuses que governam o mundo. Alguns dizem que a tratação terminava no livro 6, outros diziam que a tratação falta de outros livros, alguns diziam que ele não concluiu a obra, mas isso não é, porque a tratação não chega até a matéria. Tratação mais gerais desses níveis hipostáticos temos no comentário Parmenides. Porque na tradição dos comentários ao Parmenides, a segunda parte, vocês sabem como é feito o Parmenides? Mais ou menos? Não vou dizer nada porque terminamos o tempo. Não, mas eu tenho 10 minutos? Não tem tempo. Queria deixar um mistério. Não. Tem uma dúvida. Vou dizendo depois. Tem uma pergunta nesse aspecto aí que você... Depois eu repito isso. O Parmenides é o diálogo mais complicado, misterioso, problemático de Platão. Porque o sentido do Parmenides, cada pessoa diz que o Parmenides tem um sentido diferente. As duas opções extremas. O Parmenides é um exercício dialético lógico. Outra opção dos nossos queridos neoplatônicos é o diálogo teológico, que descreve todos os ordens dos deuses, todas as
opção exercício lógico, caso de matemática, de derivação, discussão. Outro, livre, revelado, metafísica. Seguramente o Parmenides é interessante porque os diálogos precedentes são caracterizados por dois elementos. A perfeita estruturação dos personagens. Platão é um grande filósofo e um grande dramaturgo. Então, os diálogos são obra de arte, não simplesmente tratados. O Parmenides não tem isso. Há duas partes, claramente desomogêneas. A primeira parte é uma discussão sobre a teoria das ideias. Eu digo discussão, não é isso, é uma destruição epistemológica da teoria das ideias. Porque o jovem Sócrates fala Zenone, que é o livro de Parmenides. Sócrates é muito inteligente, muito irônico. Vai para os livros de Parmenides, e o Zenone diz, você disse isso? Essa é a sua tese? Eu vou derivar uma série de aporias. Por exemplo, as ideias são transcendentes ou imanentes as coisas? Se são transcendentes, a aporia do terço homem. Teria que é uma terça ideia que liga as duas, etc. Se são imanentes, que ela sempre explica. Exemplo de aporia. Outra aporia. As ideias são do pensamento que pensa as ideias ou são fora do pensamento? Etc. O Sócrates perde a ironia. Não sabe o que corresponder. Isso é a primeira parte, a mais curta. A segunda, ali, o velho Parmenides, com o jovem Sócrates, ele diz, Sócrates, o seu problema é que você não tem que exercitar um pouco, não achar das coisas. Porque se você não tem uma solução a esses problemas, do que você está falando? Você está fazendo um pouco de sofística? Então, eles dizem que a filosofia usa esta expressão maravilhosa, é a mecanopragmateia, é uma exercitação sem fim. A gente pode dizer, o Sócrates, para exercitar um pouco a sua habilidade dialética, vamos tomar uma cópia de relação, uno e muitos. E vamos ver. Se uno é, se uno não é, se uno é a relação a ser o que acontece, se uno é a relação, não é a relação a ser o que acontece. Então, desenvolver todas as hipóteses. O termino parece apoético. Porque Parmenides diz que qualquer seja o ponto de partência, o que uno seja, o que uno não seja, o que uno apareça, o que uno não desapareça, não há uma solução. Isso é o diálogo. O sentido de um diálogo é o problema. Então, os neoplatônicos consideram cada hipótese do Parmênides, do diálogo, da segunda parte, como a descrição de um universo hipostático, partindo das primeiras hipóteses que falaria do mundo, do princípio de todas as coisas. A outra caracterização do Parmenides é que a segunda parte do Parmenides não é um diálogo, mas é um monólogo. Porque o Sócrates diz sim, 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 isso não é claro? Sim, isso, faz isso. Não há mais um diálogo. Há simplesmente Parmenides que fala. E isso é característico dos últimos diálogos da produção platônica. Semelhantemente, o Timeu, o Crítica, que seria a continuação do Timeu, simplesmente uma parte trocada, não foi concluído. E o diálogo das leis, grande diálogo que ocupa 1/3 da longueza da produção de Platão, que é o último diálogo de Platão, ou sua última produção. E também, isso, grandes problemas na interpretação desses últimos diálogos. O que é importante é que a primeira hipótese, os neoplatônicos individuam 8 hipóteses. As primeiras 4 falariam da realidade, na sua positividade. A primeira hipótese fala do mundo. Segunda hipótese fala do nus. Terceira hipótese fala da ânima. Quarta hipótese fala da relação entre a ânima e a matéria. Outras 4 hipóteses são negativas, são impossibilidade.
seria falar, por exemplo, da matéria se não tivesse o uno, se não tivesse o princípio. Se o uno não é, o que acontece à matéria? A solução disso é impossível. Só mostrar, pelo contrário, por meio de uma demonstração por absurdo, como cada universo hipostático necessita do princípio. Senão, se quer dar senão, nesse passado, o único que dá um valor positivo às hipóteses negativas do Parmenides, que não são consideradas de mais 8 e mais 9, é o meu querido Damasio, que diz que a hipótese 6 e 8 tem um sentido positivo. Não são hipótese impossível. Porque acham dos conteúdos da alma, das representações que não têm a ver com a realidade. Por exemplo, provavelmente ele fala dos conteúdos dos sonhos, por exemplo. Que são conteúdos, são uma forma de realidade, mas não só a realidade. Quando eu sonho de voar, eu sonho alguma coisa, mas na realidade eu não posso voar. Isso é. O problema depois vamos tomar depois. O problema do comentário ao Parmenides de Proclo é que uma parte não é em grego, temos somente a tradução latina. Então, do latino, se você tem uma parte em grego, você tem uma parte em latino, porque os tradutores normalmente faziam cálculos de palavras, é fácil a reconstrução dos textos gregos. Não é certa, mas você pode reconstruir. Então, isso é o problema. Mas o comentário é mais ou menos completo. O problema do comentário do Damasio, vou falar disso depois, é que o comentário falta da primeira hipótese, que é a hipótese sobre o uno. E isso determina a interpretação da hipótese do uno, determina toda a interpretação da filosofia de Damasio. Mas, dito assim, por quê? Porque eu vou explicar depois. Porque a exegese de Damasio, vamos concluir sobre o Proclo, a exegese de Damasio é o contrário dialético da exegese de Proclo. Se o Proclo é o grande sistematizador, dogmatizador, o Damasio é o grande crítico, o grande destruidor dos axiomas neoplatônicos. É uma forma de atingir o princípio por meio de uma negação que se envolve em aporia radical. Mas vamos falar depois. Perguntas, aspectos não claros, sua disposição. Eu tenho uma pergunta a respeito dessa questão, nesse finalzinho ali. O autor conhecido pelo nome de Dionísio, o Areopagita, ele é muito ligado ao Proclo. Quando eu disse, você tem que me perguntar sobre o EJA antes. Eu disse isso para chegar ao pseudodinismo. Mas vou explicar depois, porque não temos tempo, eu tenho que explicar de maneira um pouco precisa isso. Mas isso tem uma ligação. Isso é importante isso. Mas vou explicar depois. Você, quando começamos depois, se eu não me lembro, você disse, você tem que explicar isso. Eu vou explicar, porque eu quero falar disso. É muito interessante isso. Eu li o Pseudo Dionísio e vi que, assim, a impressão que eu tinha, como é que Proclo pode ter inspirado algo quase cristão, né? Mas aí eu olho assim, isso não tem a ver com a hierarquia, é algo parecido, né? Porque ele coloca Deus lá em cima, faz a separação, ele substitui aquilo ali para usar. Eu vou dizer simplesmente isso. É seguro para mim que o pseudo-dionísio é um aluno de Proclo, direito. Parece isso, né? Eu posso dizer que o nome e o sobrenome, que é Eja. Eja é o sobrenome? Sim, não é uma minha tese, é uma tese de um especialista do pseudo-dionísio que se chama Sérgio Mainoldi, que escreveu um livro muito importante sobre isso. Mas vou explicar isso nos detalhes. Mas
10 minutos, 15 minutos, para falar precisamente de como aconteceu a produção dos corpos do Telo de Ninja, que é um gênio total da falsificação. Então, até mais. Mais questões? Só sobre a data de entrega do trabalho. Dia 3. 3. 3. No final da tarde. Tá? Vou estar aqui lá por umas 5 horas. Essa é a pergunta mais importante.